Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer aqui um comentário sobre o encontro de Pedro e Cornélio, o grande pregador do Pentecoste, com Cornélio, um gentil que havia aderido às práticas judaicas e convertido, vamos dizer assim, dentro do judaísmo, a fé no Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tirar algumas lições desse texto relacionado à nossa compreensão das Sagradas Escrituras. Nós fizemos aqui alguns registros, da qual nós vamos estar comentando. Então, Cornélio, ele era um gentil, um oficial do exército romano, que havia aderido às práticas, aos costumes, podemos dizer, religiosos do povo hebreu. Como o texto diz que ele era uma pessoa temente a Deus, o que dá a entender que ele ainda só não havia realizado a prática da circuncisão, embora o texto não deixa claro isso, mas que ele aderiu aí à sua fé, à sua espiritualidade, segundo a tradição ali do povo hebreu. Embora ele fosse um homem, o texto diz, de uma forma muito clara, um homem piedoso, dava esmola, orava a Deus, tinha um bom testemunho. Então nós aprendemos aqui que Deus vai enviar um anjo para que orientasse ele a respeito do caminho da salvação. Porque o primeiro ponto que nós temos que entender a respeito de Cornélio, embora fosse um homem sincero, um homem honesto, que isso não salva as pessoas. Então, virtudes pessoais não basta para que os homens sejam salvos. Porque a única coisa que traz salvação é através da mensagem do Evangelho. A fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único meio de salvação para todos os homens. E embora o anjo tenha aparecido ali a Cornélio, revelando a ele o que ele deveria buscar para entender o caminho de Deus, o plano da salvação, os anjos são apenas mensageiros, ministros que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação, mas eles não são responsáveis pela evangelização. Essa responsabilidade de pregar o evangelho é para todos aqueles que se arrependeram, abraçaram a fé em Cristo Jesus e são agora discípulos do Mestre, da qual deve levar o evangelho a todas as pessoas. E um fato interessante aqui, meus amados, é que Deus, ele responde ao coração sincero. Embora as obras não salvem, Deus vê o interior do homem, Deus vê o coração. Então, Cornélio, ele havia buscado, orado a Deus, e Deus se deixou se revelar a ele, enviando um anjo para que orientasse, para que ele fosse até a casa de Pedro, para ali sim pregar o evangelho. Então, a sinceridade, ela é essencial na vida de todo homem. Porém, isso não leva o homem ao céu, ao caminho da salvação. Então nós podemos aprender que Deus não faz acepção de pessoas.
A salvação, ela é universal. E todos aqueles que desejam buscar a Deus, nós vamos ver que Deus, ele trabalha em favor dos homens, para que os homens possam entender a mensagem da salvação. Por outro lado, nós vamos ver que Pedro também vai ter uma visão. E qual é essa visão que Deus vai mostrar para Pedro? Então, o propósito da visão de Pedro não é apenas uma questão alimentar, uma questão dietética, mas é um simbolismo. Porque os judeus, eles eram exclusivistas. Pedro, como os demais judeus, achavam que a salvação era exclusivamente para o povo hebreu. Enquanto Jesus já havia dito a respeito dessa missão, para eles irem e pregarem o evangelho a todas as pessoas, a todas as nações. Quem cresce e fosse batizado seria salvo. Só que a igreja, ela se prende dentro dessa tradição de que somente os descendentes de Abraão, eles eram merecedores dessa dádiva. E nós vamos ver que quando Deus chama Abraão lá, Deus já havia dito para Abraão que através dele seria abençoada todas as famílias da terra. Não seria somente sobre aqueles que eram ali seu descendente de sangue, mas todas as famílias da terra seriam abençoadas através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus vai se revelar a Pedro para quebrar esse preconceito, essa ideia errônea, né? Para que ele pudesse levar o evangelho para outras pessoas. E Pedro vai entender essa verdade. É tão clara que Pedro entende que isso deveria ser realizado, o evangelho ser pregado na casa de um gentil, né? A qual ele vai levar 6 testemunhas. Por quê? Porque nós sabemos que, segundo a lei judaica, né, a variedade jurídica de um fato, de uma sentença, necessitava ter testemunha. E Pedro vai levar o quê? Testemunha à casa de Cornélio, para que ali pregasse o evangelho. Então, como diz o nosso texto aqui, a urgência do evangelho. Então, Deus deseja que todos os homens conheçam o quê? A verdade. E essa verdade, ela só vem através de Cristo, através do evangelho, para que os homens sejam salvos. Então, Pedro, ele vai entregar a mensagem, né, ali na casa de Cornélio, uma mensagem cristocêntrica, centrada na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único mediador e salvador para toda a humanidade. Não há outro meio para que o homem seja salvo, a não ser através de Jesus Cristo. Então, a salvação, ela depende da fé em Cristo Jesus e que os homens venham se arrepender dos seus pecados. Não é através de méritos humanos, de tradições humanas, mas sim através da fé exclusivamente naquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. E quando Pedro está pregando, nós vamos ver, meus irmãos, que os gentios ali, eles vão abraçar a fé. E quando eles abraçam essa fé, que nós temos que entender que é fruto da graça de Deus, né? Ela está disponível a todas as pessoas, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele vai ser derramado. Aquela promessa lá de Joel, né, que Deus derramaria do seu Espírito, que foi ali evidenciado ali em Atos 2 sobre os judeus, esse mesmo Pentecoste vai acontecer na casa de Cornélio. Então o Espírito Santo, Deus vai revelar a Pedro que o Espírito Santo, ele está disponível a todas as pessoas, não a um grupo seleto de pessoas, mas a todos aqueles que creem e que invocarem a Deus, esses serão alvo de serem revestidos
do poder do alto, do poder do alto. Então esse episódio vai solidificar o que é essa verdade, né, teológica, né? Não existe barreira cultural para a salvação ou para a concessão do dom do Espírito, porque é para todos aqueles que creem nessa verdade. Então, a visita de Pedro à casa de Cornélio vai trazer o que? Um divisor de águas para a igreja, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas e quer salvar a todas as nações, a todos os povos, né? E que o único meio disponível é que o evangelho seja pregado. Portanto, né, nós como membros da igreja temos que quebrar toda a barreira, né, cultural, barreira social, barreira ética, compreendendo que o evangelho é para todas as pessoas, e que nós precisamos estar anunciando essa verdade para que vidas possam serem salvas e serem impactadas pelo poder do Evangelho de Cristo e as pessoas venham receber o que? O Espírito Santo de Deus. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.